caso é bem interessante e ele vai começar. Então, Pedro, fica à vontade. Obrigado, professor. Está dando para escutar bem, né? Então, vou começar a apresentação aqui. Boa noite a todos. Vou apresentar o caso clínico dessa semana. Queria agradecer, então, ao Dr. Sérgio, que me ajudou aqui com toda a documentação e o preparo aqui desse caso para essa reunião. A doutora Lívia e a doutora Sâmia, que me ajudaram com a documentação do caso. E, principalmente, o Dr. Tomás, a Renata Maia, e principalmente o Dr. Daniel Almotti, que foi as pessoas que estão conduzindo o caso atualmente, que estão fazendo todo o segmento do paciente. Então, nosso caso começa com um paciente do sexo masculino, de 44 anos, uma queixa de baixa de acuidade visual no olho esquerdo há 3 meses. Negava antecedentes oftalmológicos. Na avaliação inicial, ele apresentava uma acuidade visual de 1,05, pio dentro da normalidade, sem alterações na biomicroscopia. Essa daqui é a retinografia do olho direito. Aqui no olho esquerdo, né, o olho da queixa. Aqui focando mais no polo posterior, tanto no olho direito quanto no olho esquerdo. Aqui temos a autofluorescência de grande angular do olho direito. Aqui do olho esquerdo. Novamente focando aqui no polo posterior. Aqui nós temos a angiofluorescinografia do olho direito, mostrando aqui as fases mais precoces, e aqui evoluindo para as fases mais tardias. Aqui temos o mesmo, né, no olho esquerdo, a angiofluorescinografia do olho esquerdo nas fases mais precoces, e aqui nas fases mais tardias, já mostrando a alteração aqui dentro do polo posterior, né, e nessa região nasal inferior também. A endocianina verde, novamente, aqui do olho direito, fases precoces e fases tardias. E aqui no olho esquerdo, mostrando aqui as fases iniciais e aqui as fases mais tardias também. Temos aqui o OCT, passando aqui um corte, então, no polo posterior no olho direito. Aqui o corte foveal no olho direito. Temos aqui, então, o OCT do olho esquerdo aqui, pegando na região macular. Aqui, novamente, do olho esquerdo, agora um corte passando mais sobre essa lesão temporal inferior na mácula. E aqui um corte passando naquela lesão nasal inferior. Aqui o corte foveal do olho esquerdo. Temos aqui também a ultrassonografia. E, então, diante deste caso, né, de um homem de 44 anos com baixa acuidade visual no olho, perdão, aqui no olho esquerdo, né, coloquei errado, nos últimos 3 meses, com esses achados, queria abrir para a discussão. Então, esse caso já foi apresentado agora na semana passada, uma apresentação da sociedade. Summit. No Summit, isso, no BH Summit. Então, quem viu a discussão, talvez a gente possa comentar depois, mas quem não viu e quiser fazer algum comentário aqui, então, paciente jovem com uma queixa aguda de 3 meses de baixa de visão nesse olho, no olho esquerdo, olho direito sem sintomas, tem 20/40 de visão nesse olho e líquido subretiniano, que explica a baixa de visão, mas além disso ele tem essa lesão, com essa avaliação multimodal. Então, eu queria perguntar quais são os diagnósticos diferenciais mais importantes aqui. Alguém quer responder? Vi uma possibilidade de um amartoma de retina. Que tipo de amartoma, Mauro? Porque tem um amartoma combinado. Mas não combinado porque aparentemente não tem alteração de epitélio pigmentar, não tem pigmentação, enfim, possivelmente um amartoma de retina mesmo. Tá. Então tem o amartoma simples do EPR, que é uma lesão hiperpigmentada, pequena, em geral macular, unilateral, que é diferente dessa lesão também, né? Poderia ser então outro tipo de amartoma, né? Lesão, poderia ser um astrocitoma.
Sim. certo? Amartoma sugere um astrocítico. amartoma astrocítico. Isso. Tá, mas o amartoma astrocítico não cursa com... Não tem vaso, né? Não é vascularizado, não tem líquido subretiniano na apresentação, ele é bem menor, né? Uma lesão bem menor. Em geral, está associado com esclerose tuberosa, que esse paciente não tem, pode ser bilateral. E esse paciente tem uma outra lesão associada, que é aquela lesão nasal, que não parece ser uma lesão que sugere um astrostoma também, né? Então, mas o Mauro lembrou bem. Então, talvez esse paciente tivesse há algum tempo alguma outra lesão, que fosse uma lesão tipo um amartoma e que agora se manifestou, baixou a visão por formação de líquido subretiniano, né? Alguma outra hipótese para quem não viu o caso, além de um amartoma? Então, no OCT, a gente vê que essa é uma lesão intrarretiniana, né? A gente vê na endocianina e na anjo que é uma lesão vascularizada, ele exuda essa vascularização, por isso que ele tem formação de líquido subretiniano, né? Mas é uma lesão, basicamente, a coroide desse paciente, ele tem, na verdade, no outro olho, a gente vê que ele tem uma placa coroide. E tem um pouquinho de líquido subretiniano acima desse corte que está mostrando aí, no OCT do olho direito, ele tem um pouquinho de líquido subretiniano. Então, ele tem uma placa coroide com talvez uma central serosa focal, mas que não tem relação com esse quadro que ele tem no olho esquerdo, né? Eu conheço o caso, acho que até tem a ver. Tá. Depois que Certo. você recebe a notícia, o diagnóstico, eu teria uma central serosa. E uma neovascularização primária da retina, tipo um retinoma? Mas eu acho pela faixa etária aqui, Tá fora, né? eu acho que não tem como, né? Então, uma dica, assim, se a gente pensa, então, numa lesão tumoral, né, que seria uma hipótese, né, de uma lesão que apareceu, outro diagnóstico diferencial seria uma lesão infecciosa, tipo citomegalovírus, tá? Se ele tivesse hemorragia, é que não tem nada, só tem uma massa vascularizada. E não tem vitreite associada, né? Nada. Só pega mais fotorreceptor, as camadas externas da retina, uma massa exudando em grande quantidade, você tem bastante líquido que já chega até a fóvea, e parecendo até um sinal de dupla vascularização, lembrando até um tumor de melanoma amelanótico, porque você consegue ver duas vascularizações aí. Então, se fosse um melanoma, e fosse um tumor primário da retina, ele seria um tumor de coroide. E a coroide desse paciente não tem envolvimento, ele só tem envolvimento de retina, certo? Se a gente pensasse num tumor metastático de coroide, coroide não tem envolvimento, né? E tem uma condição que é muito rara, extremamente rara, que é uma metástase de retina pura. De retina. Você mostrou há 3 semanas atrás aqui o metástase de retina. Isso, na imagem da semana. Só que a diferença é que pega todas as camadas da retina. Esse está pegando mais as camadas externas da retina e não em toda a sua espessura. E, Jorge, esse é um bom exemplo da lei de Murphy. A gente apresentou na imagem da semana e esse caso estava sendo visto na mesma semana no hospital, entendeu? Então, o interessante, se a gente suspeita, então, de uma lesão eventualmente metastática, mas com mesmo uma localização incomum para uma metástase, para a retina e não para a coroide, é fazer uma avaliação sistêmica, certo? Isso. Sérgio, eu acho que é o corte do ACT que está mostrando na camada mais externa, mas se a gente olhar na anjo, o vaso, eu acho que ele se estende por toda a retina. Olha o vaso, como ele é ocluído, ele parece que... concordo. Se você olhar pela anjo, você nota, ele entra e desaparece, como fosse um vaso telangiectásico que penetra para a profundidade da retina. Mas, Hélio, eu não entendi qual que é o seu ponto aí. Não, é que o Jorge estava comentando que é nas camadas mais externas da retina. Eu estou falando que ele se estende mais, ele pega a camada mais superficial, porque ele
passa a camada dos vasos, olha lá na Angio, é que esse corte que está na imagem está mostrando só as camadas mais profundas, mais externas da retina. Mas na Angio você vê que ele é mais extenso, ele vem como se fosse uma erupção, né? A gente podia ver, Pedro, se você mostrasse o OCT, aquele OCT que faz o corte em cima da lesão, se você puder voltar. Volta um pouquinho. Aqui, esse aqui. Se você conseguir parar onde ele... Então, é o líquido subretiniano e a lesão começa aí. Aí pega todas as camadas, realmente. Metástase de retina. Isso. Olha. Só que ele não envolve... Isso. E o líquido subretiniano limita essa lesão, quer dizer, ela envolve a retina inteira, como a gente deu para ver aqui. Pode continuar o corte, vamos continuar mais um pouquinho. É uma lesão hiperrefletiva associada a líquido subretiniano, porque ela é vascularizada, então ela acaba exudando. Agora, o interessante, pode continuar aí. Que essa parte, depois a gente vai ver na revisão biográfica, para um pouquinho, congela aí. Essa metástase, ela começa no plexo capilar superficial. E essa imagem hiperrefletiva, em outra localização aí da retina, é muito provavelmente outra metástase, mas numa fase muito inicial. Deve ter começado assim no polo posterior. Ela começa no plexo capilar superficial, as células neoplásicas se proliferam nessa localização e elas acabam se proliferando depois. Então, muito provavelmente essa lesão é um outro sítio metastático. Então, a gente tem que pesquisar de onde está vindo isso. Isso é uma hipótese, né? Então, eu acho que se a gente puder... Então, Angio e indocianina mostram uma lesão que sugere uma lesão tumoral, uma lesão com vascularização própria. O OCT mostra a localização dessa lesão intrarretiniana com localização, e o OCT mostra até uma lesão, que é uma lesão mais numa fase mais inicial, que é essa lesão nasal que está sendo mostrada aí, no mesmo olho, né? E o outro olho tem sinais de paquicoroide que não tem relação direta com essa lesão, a não ser o que o Mauro citou aí. Então, o ultrassom também mostra com a lesão intrarretiniana, mas o OCT mostra essa lesão com muito mais detalhe, né? Então, só para fazer uma avaliação multimodal que a gente mostrou a ultrassom. Porque o ganho está bem elevado aqui do ultrassom, mas parece que os picos do ultrassom é uma lesão homogênea, diferente de um melanoma que na entrada... A anglocapa, né? A anglocapa, que você tem um pico de hiperressonância na entrada do som, e daí em diante ele decai, porque as células do melanoma são bem homogêneas, e aí dificulta a passagem do som e vai caindo. Isso. Então, é bem diferente, é bastante homogêneo a reflectância do som aqui nesse reporte. Vamos ver a investigação sistêmica. Se alguém quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, é só fazer pelo chat. E vamos continuar? Vamos sim, professor. De novo, então, já sabem, né? Presta atenção. Bom, continuando então, uma parte que a gente acabou omitindo propositalmente, né? Esse paciente já tinha um antecedente aí de uma neoplasia pulmonar, ele foi diagnosticado recentemente, foi realizado, o diagnóstico foi feito após a biópsia de alguns linfonodos mediastinais, que confirmaram o diagnóstico de adenocarcinoma, né? Pulmonar já metastático na ocasião. Foi feito um tratamento inicialmente com radioquimioterapia para controle local da lesão. Em maio deste ano, ele apresentava um quadro com metástase cerebral, e aí foi optado por 10 sessões de radioquimioterapia, sendo a última 2 meses, e no momento desse tratamento foi optado também por corticoterapia associada, né? Ele fez uso de dexametasona em altas doses durante esse tratamento também. E diante desse quadro todo, então, ficamos aqui com a hipótese sobre o quadro de metástase retiniana. Então, ele tinha um adenocarcinoma pulmonar, que é o sítio primário, certo? Exato, professor. Tá. E talvez o uso dessa corticoterapia em doses altas tenha feito aquele líquido subretiniano e no olho direito, num paciente com paquicoroide que já tem a predisposição para fazer uma central cirrose. Talvez isso explique a descompensação só no olho direito, que é só um diagnóstico acessório não importante aí, né?
E só comentando que a metástase de retina é extremamente rara. Se a gente for ver revisão bibliográfica, como o Pedro vai mostrar, mas só para mostrar um detalhe, Wills-Eye, né, a Carol Shields, ela fez uma revisão em 40 anos dos casos de metástase de retina vistos no Wills-Eye. Foram 8 casos, ou seja, um caso a cada 5 anos no maior centro de diagnóstico de tumor intraocular dos Estados Unidos. Então, isso aqui é extremamente raro, extremamente raro. Então, a gente não pode confundir com metástases de coroide, são metástases para retina, que é raro. E aí o Pedro vai fazer a revisão sobre isso. Talvez no final da revisão, se a gente quiser fazer um comentário, a gente estende a discussão, tá bom? Perfeito. Então, vou dar seguimento aqui, professor. Então, falando um pouquinho aqui sobre as metástases oculares, né, inicialmente, lembrando que o tumor intraocular maligno mais comum, né, geralmente são carcinomas, e até 10% dos pacientes que morrem por câncer apresentam uma metástase intraocular. Geralmente, a disseminação é hematogênica, né? Geralmente, esses casos são unilaterais, até 93% dos casos, e o diagnóstico primário geralmente vem aí até quase 2/3 dos pacientes, né? E geralmente esses pacientes, né, pela própria natureza, né, do processo metastático, já tem um prognóstico muito ruim. O tumor primário, geralmente, aqui, né, os casos mais comuns são mama e pulmão, mas também tem outros sítios descritos, né, como rim, trato gastrointestinal, o próprio melanoma cutâneo, entre outros. Mas até 16% desses pacientes, o primário é desconhecido. E a localização, né? Geralmente, esses tumores oculares são na coroide, mas também pode ter metástase para íris, para o corpo ciliar, e como o professor já bem disse, né, metástases retinianas exclusivas aqui representam menos de 1% dos casos. Então, das metástases retinianas em si, né, o primeiro caso descrito aqui em 34, né, publicado, após análise anatomopatológica, e aí desde então, né, até 2017, tinham até 52 casos publicados apenas, né, a gente vê aqui a raridade desse tipo de lesão. E dentre esses 52 casos, existe uma similaridade aqui entre a proporção de homens e mulheres, o diagnóstico por volta aí dos 50 anos de idade, e aqui o tumor primário geralmente é o melanoma cutâneo, né? Aqui tem uma mudança, então, da prevalência. E seguido pelo pulmão, o trato gastrointestinal e o tumor de câncer de mama, né? O quadro clínico, então, o paciente pode se queixar de uma baixa de acuidade visual, embaçamento, floaters, a queixa acaba sendo um pouco inespecífica. Geralmente não vai apresentar alterações no segmento anterior. No polo posterior, então, na retina, né, a gente vai ver ou essa lesão branco-amarelada, aqui vascularizada, nos casos principalmente de carcinomas metastáticos, e quando a gente está falando dos melanomas, né, o melanoma cutâneo, né, que é o mais prevalente, a gente vai ter essa lesão plana, marrom, com bordos mal definidos. São tumores, né, geralmente vascularizados, mas a gente não vê aquele vaso ectasiado, aquele vaso nutridor, né, bem característico aqui. E, além disso, a gente pode ter sementes vítreas, hemorragia vítrea, hemorragia retiniana, enfim, as consequências de uma lesão tumoral que se expande, né, nessa região. Na avaliação multimodal, então, a gente vai ver aqui, na angiofluoresceína, geralmente uma lesão hipofluorescente no começo, que vai ganhando hiperfluorescência com o passar do exame, podendo ter um staining e extravasamento aqui na lesão. O OCT, como a gente viu, né, vai mostrar, então, geralmente uma lesão heterogênea. Pode, inicialmente, acometer as camadas mais internas da retina, como o professor bem disse, né, por causa da origem, né, da disseminação hematogênica, então, atingindo primeiro o plexo superficial e depois progredindo, mas muitas vezes a gente vai pegar, assim, a lesão já bem extensa, acometendo todas as camadas da retina, e aqui as sementes vítreas que a gente pode ver associadas. Pode ter exudação, cistos intrarretinianos também, e no ultrassom a gente vai ver isso, né, uma lesão densa no modo B com média e alta refletividade aqui no modo A. Esse é o trabalho que o professor estava citando agora, né, da Carol Shields, foi publicado em 2014, onde ela fez fizeram essa revisão dos últimos 40 anos deles, né, de segmento, e eles, né, tinham esses 8 casos de pacientes. Aqui a gente consegue ver, então, né, que 4 deles, então metade aqui já era realmente, né, uma metástase de um melanoma cutâneo, e aqui a gente consegue ver outra característica, que é o prognóstico extremamente ruim, né, que a maioria dos pacientes teve uma sobrevida aí de 1 mês apenas.
E uma coisa que ela cita também é que o diagnóstico inicial desses pacientes, né, em 5 desses casos, foi de retinite, né? Então, que vai trazer o nosso próximo ponto aqui, que são os diagnósticos diferenciais. E a retinite é o principal diagnóstico diferencial, né? A retinite viral, infecciosa. Então, como a gente pode ver, justamente por causa disso, né? Tem essa lesão amarelada, com algumas hemorragias, às vezes, no polo posterior, na periferia, e acaba enganando. E mesmo, né, como o nosso paciente aqui com ausência de vitreite, mas você pensa num paciente imunossuprimido, que não vai ter uma reação inflamatória tão intensa, e algo muito mais prevalente, né, do que uma metástase intrarretiniana. Mas também a gente pode pensar na metástase de coróide, o linfoma intraocular, então são diferenciais a serem considerados bem importantes, mas lembrar da metástase, né, nos pacientes aqui, nesse paciente oncológico. Aqui são alguns relatos, né, de alguns artigos publicados justamente falando desse diagnóstico inicial de retinite nesses pacientes, que depois acaba se descobrindo, né, que trata-se, na verdade, de uma metástase. Pensando mais na parte do tratamento, a gente tem que pensar que esses pacientes têm um prognóstico aqui extremamente reservado. Tem relatos aí de 2 semanas até 5 anos, mas como a gente viu aqui nesse próprio trabalho da Carol Shields, 5 desses 8 pacientes viveram apenas 1 mês, né? Então, um prognóstico bem ruim. E o tratamento acaba dependendo muito, né, da fase em que está o paciente, da condição clínica dele e do quanto esse tumor já acometeu esse olho. Então, muitas vezes a gente pode apenas observar, né, quadros bem iniciais que ainda estão se fazendo esse diagnóstico. A radioterapia, né, a radioterapia externa, acaba sendo uma das melhores opções, acaba tendo um bom controle, às vezes alguns relatos até com redução do tumor. Quimioterapia é uma outra opção, acaba já não sendo tão boa assim, varia muito, né? Tem alguns relatos de pacientes que respondem muito bem, outros relatos já mostram algumas lesões que não tiveram nenhuma resposta com a quimioterapia. Eventualmente, né, uma lesão mais avançada, com muita dor, esse paciente pode ser optado, então, pela enucleação até. E a ressecção da lesão aqui eu deixo entre aspas, mas é uma opção aí bem incomum. A gente tem aqui mostrar 2 relatos de casos em que isso foi optado. O primeiro é esse relato de caso aqui de um paciente de 39 anos com adenocarcinoma de seco, metastático também, que inicialmente apresentava na queixa apenas de alteração no campo visual, tinha uma lesão 20/20 com essa hemorragia, foi optado por observar, não tinha se pensado em metástase no primeiro momento, a lesão foi crescendo, progredindo, evoluiu com descolamento de retina, teve, então, piora do campo visual, que deixou, e a piora da visão, e conforme foi progredindo, o paciente foi ficando mais queixoso, né, bastante incomodado, e era um paciente que não tinha nenhuma outra metástase em sistema nervoso central, tinha um bom nível funcional, e já tinha sido tentada a quimioterapia sem resposta. E aí, nesse caso, foi optado pela biópsia da lesão por vitrectomia e feita a ressecção completa. A biópsia confirmou a hipótese de metástase, apesar da visão não ter melhorado, né, o campo visual melhorou com a retina inferior que estava descolada sendo aplicada, e eles relatam, né, que o paciente ficou bem satisfeito. Esse outro relato de caso é de um paciente de 66 anos com um carcinoma de laringe, que também estava se queixando de alteração no campo visual, tinha essa lesão que foi observada inicialmente e depois optada pela biópsia, né, pela ressecção com biópsia, principalmente porque não tinham outros relatos na época de carcinoma de laringe dando uma metástase intrarretiniana exclusiva. Tá? Então, em resumo, lembrar que os tumores aqui de retina são extremamente raros, né, menos de 1% das metástases oculares, que também já são raras. Lembrar que no caso do melanoma cutâneo, como principal do sítio primário, mas também o pulmão, o trato gastrointestinal, mama, e que muitas vezes pode ser um tumor desconhecido, né? O diagnóstico diferencial, lembrar das retinites, retinocoroidites, muitos dos casos ali, como eu acabei passando mais rapidamente, são diagnosticados inicialmente como uma retinite viral, é tratado e acaba não respondendo. Então, lembrar que, apesar de raro, né, pensar nessa hipótese nos pacientes oncológicos. A radioterapia externa acaba sendo uma opção mais interessante para esses pacientes, mas lembrar que o prognóstico é extremamente ruim para eles, infelizmente. E é isso. Muito obrigado. Ótimo, Pedro. Então, parabéns para todos que conseguiram fazer essa avaliação multimodal desse paciente. Esse caso vai ser publicado
ele tem a melhor avaliação multimodal de todos os casos que foram apresentados de metástase de retina, e dado a raridade desse caso, a gente vai mandar esse paper para Carol Shields para ela participar da publicação. E parabéns para todo mundo que acompanhou o paciente aí. O caso é muito, muito bonito. Espero que ele responda com a radioterapia externa, que na revisão bibliográfica é a única forma de tratamento dessa lesão, né? Algum outro comentário? A gente pode seguir. Cleide, algum comentário aí? O Mauro falou, o Jorge falou, não sei se o Rony e a Cleide querem fazer algum comentário. Não, só parabenizar a documentação, realmente maravilhoso o caso. É bonito, né, Cleide? Eu queria fazer um comentário que é brilhante aquela lesão ali, que mostra que o plexo capilar superficial está tendo esse movimento primário, né? E depois vai provavelmente seguir para a região mais externa da retina. Eu acho que esse caso vai ser muito bem apreciado por toda a comunidade mundial quando fizer uma avaliação dele na publicação. Ótimo, Rony. Beleza, é isso aí. Parabéns para todos. E parabéns aí, Pedro, pela revisão, pela apresentação. E agora vamos ver um outro caso que o Guilherme vai apresentar da imagem da semana. A gente vai mostrar 3 imagens, tá? 2 no slide e a outra no outro, para ver se vocês... É que essas imagens não são tão patognomônicas da lesão, mas tudo bem, vale a apresentação. Guilherme? Bom, boa noite a todos. Vocês veem minha tela? Sim. Tá, eu queria agradecer primeiramente ao Dr. Sérgio Pimentel pela indicação da imagem dessa semana, desse paciente de 37 anos, com uma baixa súbita em olho direito, visão 20/70, que apresentava retinografia, essas alterações branco-amareladas temporais à fóvea, que se apresentavam ao OCT como pontos hiperrefletivos semelhantes a debris acima do EPR, associada a uma alteração dos fotoreceptores, uma discreta disrupção da zona elipsoide e das interdigitações. E aí, à frente dessas poucas informações, queria saber se alguém já sugere algum diagnóstico e como um raciocínio, um exercício de raciocínio, se pudéssemos fazer apenas uma pergunta elucidativa na anamnese ou solicitar um exame clínico, oftalmológico ou laboratorial, qual deles mais provavelmente faria o diagnóstico? Não é uma pergunta difícil, tá? Então, a gente vê aqui umas alterações pigmentares, um pouco amareladas, próximas da fóvea, que, na verdade, no nosso CT, a gente vê que essas alterações envolvem a fóvea, né? Há quanto tempo que ele está com essa baixa de visão, Guilherme? Há 7 dias, professor. 7 dias. Então, isso tem 7 dias de evolução, tá? E essas lesões evoluem mesmo e mudam a apresentação clínica delas. É um paciente jovem, 20/70 de visão nesse olho. Ele tinha vitreite nesse olho, não? Não tinha, professor, nenhuma reação inflamatória. Tá. Então, alguém faz outro olho completamente normal, então uma lesão unilateral, tá? E a gente está vendo essa evolução de 1 semana desse caso, tá? Alguma ideia sobre isso? Será que não aconteceu inicialmente sífilis? Tá, então... Sífilis e TB. Tá, então são duas infecções que, em geral, tem vasculite, pode ter vasculite, mas tem vitreite associado, né? E aqui a gente não tinha célula, não tem celularidade. Mas né? quando você tem uma cepeaginosa like, nem sempre você tem muita célula, nem sempre você consegue achar muita célula no OCT. Então, continua sendo uma possibilidade. Não estou dizendo que com certeza não, mas só um diagnóstico diferencial. Tá, então eu concordo. 2 diagnósticos diferenciais que a gente pode incluir, embora talvez faltem dados aí, 2 infecções, TB e sífilis, são duas grandes simuladoras de alterações, principalmente luz, né? Tá. Esse paciente tinha PPD negativo e sorologia para luz negativa também. Tá? Milds e Azer. Então, Milds unilateral, mas Milds não cursa em 1 semana com alteração pigmentar, né, Mauro? Não. Certo? Milds, homem. Oi? Homem, 37 anos, não é míope.
E as alterações só são no polo posterior, Mauro. Não tinha nenhuma alteração pequena, esbranquiçada no equador e periferia, mas eu acho que faz parte do diagnóstico diferencial as white dots, certo? Isso aí. Então, isso Mas geralmente peripapilar, né? É. Mas a região está longe da papila. E eu concordo. A gente não tem imagem de autofluorescência para a gente ver, mas, Mauro, peripapilar é normal a alteração. O paciente não tinha fotopsia. Em geral, o Azor ele tem visão boa, mas tem perda de campo. Esse é o contrário, ele tem perda central de visão, né? Mas tudo bem, as white dots fazem parte do diagnóstico diferencial. Então, tem 2 diagnósticos diferenciais aqui, alterações inflamatórias, e esse caso aqui não deixa de ser uma reação inflamatória localizada na retina externa, tá? Então, a gente ficar brincando com laser, mas... Então, em geral, o laser são pacientes muito pequenos, né, adolescentes, né, que brincam, ou pacientes com alterações psiquiátricas adultos, né? Ele não tinha laser e não tinha alteração psiquiátrica como que são a maior parte desses adultos que ficam olhando para o laser e apertando o laser no olho, né? Então, ele não tinha, Mauro, mas seria outra alteração. E a alteração aqui, Mauro, é mais difusa, né? A alteração do laser é mais focal e linear, né? Então, a gente vê muito mais alteração no fundo de olho, mas seria outra alteração, tá? Para se pensar, ótimo. Outra coisa para se pensar é tipo doença de depósito, como foi mostrado semana passada lá, de argirose depositando na pigmentar da retina. Mas que seria bilateral, certo? Seria bilateral. Aqui ele não tem isso, ele tem um quadro agudo, em geral esses quadros de depósito estão lentamente progressivos, né? Agora, uma outra coisa que poderia ser, no fundo, é um quadro que não seja tão agudo, já que ele tem o pigmento, uma central serosa que estivesse melhorando, ele só reparou agora. Porque o fato dele ter alterações pigmentares fala um pouco contra ele ter alteração realmente aguda, né? Certo. Sérgio, inicialmente eu também pensei numa arbovirose, mas Dusne também poderia ser pensado, né? Tá, mas ele não tinha contato com área rural, poderia, eu acho que as alterações talvez, acho que poderia pensar para essas alterações amareladas localizadas no polo posterior, talvez o OCT seja um pouco diferente, eles têm vitreite na Dusne, ele não tem, mas eu acho que pode pensar, eu acho que entra no diagnóstico diferencial, com certeza. É que essa foto é justamente para a gente pensar mais, porque o quadro inicial desse paciente, no início, no primeiro dia, segundo dia, é diferente desse aqui. Esse aqui a gente já está vendo uma evolução. Se for para pensar em coisas mais raras, até para pensar em linfoma primário. Então, mas o linfoma... É mais lento, né? Mas o linfoma, Cleide, ele não... Essas alterações aqui, pelo menos no OCT, não são típicas, né? Você até vê aquelas lesões subretinianas localizadas, aqui ele tem uma alteração, é mais localizado, né? Principalmente. Tem outras localizações. Aqui, em todo aqui, espaços dos fotorreceptores, o segmento externo, fotorreceptor, parecendo ter uma destruição do segmento externo com um depósito na epitélio pigmentar. Lembrava muito sífilis, né? Sífilis tem um apagamento do segmento externo que desaparece. A ideia aqui é uma alteração unilateral que compromete a córeo capilar, porque afeta o EPR aqui, ou uma lesão direta no EPR, ou envolvendo a circulação mais interna da coroide, que afeta o EPR. Então, você vê que o EPR, você tem umas imagens hiperrefletivas aqui, logo abaixo na coroide. Você vê que o EPR foi afetado, né? E a resposta do EPR, você tem essas granulações aqui, logo na superfície interna do EPR, né? E outra característica dessa lesão que é muito importante, a membrana limitante externa não foi afetada, que é muito característico dessa lesão. Então, ela afeta mais EPR e a parte mais do segmento externo de fotorreceptor, mas não chega a afetar mais em cima os fotorreceptores, tá? Então, esses pacientes costumam melhorar a visão ao longo do acompanhamento. É uma doença autolimitada e com uma melhora na sequência de evolução. Tá? Tem algum gatilho viral prévio? Pode ter gatilho viral prévio, sim. UA. IAU. Isso. IAU. Mas a visão não está muito boa para IAU, não, gente? 20/70? Não, varia muito. É muito variável. Então, a MIAU é maculopatia idiopática aguda unilateral.
é causada por uma reação autoimune contra o Coxsackie vírus. Mais comum que o Coxsackie vírus. Teve uma aula há pouco tempo atrás, uns 3 meses atrás, do Li Jianpou, que foi que descreveu pela primeira vez essa lesão. Ele falou que você pode também encontrar em pós-vacinal, pode encontrar com outros vírus, mas acho que 52% é Coxsackie vírus. E no caso, ele falou até que estava tentando ver se tinha alguma relação para publicar com um paciente de Nova York, tinha sido pós a vacina da Pfizer. Não, ele falou assim, não tem como dizer que tem relação com a vacina, mas também não posso descansar 100%, porque o paciente deu negativo para Coxsackie, para todos os vírus que ele fez. Sim. 100% negativo. E tinha vacinada uma semana antes do episódio. Então, ficou no ar. Será que não tem alguma relação com vacina? Não tem como afirmar agora, mas não tem como descartar 100%. Tá. Então, você vê, quando a gente vai perguntando e vai chegando a uma conclusão e vai fechando o diagnóstico, vocês fizeram vários diagnósticos diferenciais, que é super interessante, que a importância da imagem da semana é essa, mas no final vocês fecharam o diagnóstico, né? Com isso. E tem uma coisa que eu queria perguntar para vocês. Esse quadro faz parte de uma síndrome sistêmica. Vocês lembram o nome dessa síndrome sistêmica, que dá outras alterações além da retina? Mão-pé-boca. Isso, exatamente. Agora mostra a próxima foto. Aí. Mão-pé-boca. A mão dele era assim. Isso. Tá? Beleza. Ficou bonito. Então, a gente não quis mostrar o quadro agudo, porque aí facilitava um pouquinho, mas depois de uma semana de evolução. Então, é isso aí. Parabéns para vocês aí. Guilherme, você quer mostrar o restante aí? Fazer uma revisão rápida? O paciente apresentava essas lesões vesiculares, ele tem uma tosse nas palmas das mãos, nas solas dos pés e na língua, e associada a pródromos virais, a síndrome mão-pé-boca causada pelo Coxsackie vírus B19, que causa uma das causadoras, se não a única, da maculopatia idiopática aguda unilateral, que foi descrita agora pela última vez por esses 2 autores na JAMA. Uma breve revisão histórica, ela foi descrita inicialmente por Iannuzzi em 91, a partir de 7 casos de pacientes com uma baixa acuidade unilateral aguda, associada a pródromos gripais, e que a anjo apresentavam algum vazamento. O Freud tenta, em 96, ampliar o espectro da doença, como sugere o próprio título do seu artigo, relatando 17 casos, entre eles pacientes com quadros mais hemorrágicos, papilite, por vezes até bilaterais, indo contrário à própria definição da doença, descrita por Iannuzzi em 91. E Beck, em 2004, ele faz pela primeira vez a associação entre a síndrome mão-pé-boca e o Coxsackie, a maculopatia idiopática aguda unilateral. E todos os outros relatos que vêm subsequentes, eles confirmam essa associação entre a doença sistêmica e a maculopatia. O mecanismo fisiopatológico ainda não bem definido, pode se tratar de uma disseminação hematogênica do vírus ou um mecanismo imunomediado. O fato é que se associa muito ao vírus e essa síndrome mão-pé-boca. É uma doença ainda bastante rara, incidência baixa. E o quadro clínico mais compatível seria uma baixa acuidade súbita ou subaguda unilateral, associado a esse quadro sistêmico, e a alteração à retinografia seriam essas alterações pigmentares, branco-amareladas, região perifoveal. A anjo mais característica é desses pontos hiperrefletivos já em fase precoce, em padrão moteado, que são correspondentes à área hiperautofluorescentes, autofluor. Eles podem ou não estar associados a um líquido subretiniano. O diagnóstico é com base nos aspectos característicos do exame oftalmológico e a associação com a doença sistêmica, e o tratamento normalmente não é preconizado. A grande maioria desses pacientes evolui bem, prognóstico excelente, cursando com uma visão normal dentro de algumas semanas a poucos meses, sem sequelas visuais na maioria dos casos. Apesar disso, alguns autores eles relatam o uso de corticoides sem um benefício aparente na resolução do quadro. Esse artigo descreve um quadro clássico associado à síndrome sistêmica, mão-pé-boca, com as alterações bastante típicas também ao ACT, esses focos hiperrefletivos semelhantes a debris acima do EPR, com alterações de fotorreceptores, com discreto acúmulo de líquido sub, que vai se resolvendo ao longo da evolução do quadro até o 3º mês, quando o paciente já assintomático permanece com algumas alterações pontuais focais aqui na
na zona das interdigitações e fotorreceptores. O artigo faz ainda uma revisão de todos os casos descritos até então, que relacionam a síndrome à maculopatia, é o artigo de revisão mais recente. 10 desses 11 pacientes já relatados, eles tinham entre 19 e 38 anos, então uma doença de adulto jovem. A proporção homens-mulheres é de 7:4. O quadro inicial é de uma baixa súbita unilateral. Um desses pacientes apresentava um escotoma pericentral, apesar da visão 20/20. A maculopatia mais comum é essa alteração de coloração, mas 5 desses 11 pacientes apresentavam ainda discretas hemorragias maculares, e o prognóstico é bom, a resolução completa ocorreu dentro de alguns meses em 8 desses 11 pacientes, 2 deles permaneceram com a visão de 20/25, e um deles com um escotoma pericentral, apesar da visão 20/20, mas alguns pacientes permaneciam com alguns déficits residuais ao OCT, então exames mais sensíveis, funcionais, poderiam identificar alguma discreta diminuição de sensibilidade para esses pacientes após a resolução do quadro. Aqui mais um artigo com um quadro típico associado à síndrome sistêmica, um paciente com as alterações de coloração típicas na retinografia, alguns pontos hemorrágicos, um ponto de vazamento, a anjo, uma hipocianescência, o exame de endocianina, e o OCT, essa alteração clássica de fotorreceptores, e esses discretos acúmulos semelhantes a debris hiperrefletivos acima do EPR. Como quadro evolutivo, o paciente apresenta uma área sugestiva de fibrose após a resolução do quadro, já permanecendo 20/20, que causa um bloqueio na angiofluorescinografia, e uma hipocianescência no exame de endocianina. A autofluor ela acaba sendo útil para identificar e acompanhar esses pacientes, alteração de focos hiperautofluorescentes moteando uma área hipoautofluorescente central é mais descrita, mas pode também ocorrer esse anel hiperautofluorescente circundando uma área bem delimitada hipoautofluorescente central. E aqui mais um artigo de um caso bastante típico também, paciente com a síndrome sistêmica, uma baixa visual importante, o que não é comum na doença, 20/400, normalmente a visão é um pouco melhor, ele tinha também um escotoma pericentral, que se resolveu espontaneamente, e a gente tem aqui a análise evolutiva dos exames multimodais, que nos auxiliam nesse diagnóstico, alteração clássica da coloração, que vai regredindo ao longo do acompanhamento sem tratamento. A autofluor, a gente vê esses pontos hiperautofluorescentes aqui entremeando essa zona hipoautofluorescente. E como curiosidade, o paciente em questão passa a apresentar esse líquido subretiniano já com a visão 20/20, 3 meses após o início dos sintomas, após a resolução do quadro. Esse líquido ele foi observado, não foi tratado, permaneceu aí por alguns meses e regrediu também espontaneamente. Então, não é preconizado que se trate esse líquido subretiniano. Pela primeira vez, o artigo faz também a análise a partir do OCTA. A gente vê aqui na última linha, na imagem face, angiógrafo, da coriocapilar, um discreto déficit aqui da perfusão, uma aparente diminuição da densidade vascular, que vai se resolvendo também ao longo dos exames subsequentes. EPR e fotorreceptores são aparentemente a região afetada pela doença, mas tem sido sugerido que a coriocapilar poderia influenciar também nesse mecanismo. E, por fim, como mensagem, a maculopatia idiopática aguda, apesar de rara, é uma condição que deve ser conhecida e reconhecida. Ela cursa com uma baixa súbita inesperada em pacientes jovens, economicamente ativos. Ela está associada, classicamente, à síndrome mão-pé-boca e ao Coxsackie vírus. Os exames oftalmológicos, hoje, eles são bastante característicos. Na presença do quadro sistêmico, são suficientes para o diagnóstico. E o prognóstico, ele é excelente, o tratamento aparentemente dispensável. Então, era isso. Obrigado a todos. Excelente, Guilherme. Parabéns pela apresentação. Então, é interessante na imagem aqui a gente forçar esse diagnóstico diferencial e ter essa riqueza de diagnósticos diferenciais que todos comentaram aqui, chegando a uma conclusão final do que é. E o Guilherme fez uma revisão ótima, viu, Guilherme? Parabéns, tá? Obrigado. Tá. Se ninguém tiver algum comentário sobre esse caso, a gente segue com um artigo que a Letícia Iage, que é R1, vai apresentar. Letícia, se você quiser compartilhar a tua apresentação.
Esse artigo fala de biomarcador em OCT, né, para progressão de DMRI, a partir dos dados de 5 anos do Moorfields. Então, eles pegaram todos os OCTs que foram feitos com DMRI, né, esses dados, esses grandes dados, esse Big Data, e avaliados com inteligência artificial, com Deep Learning, né? E chegaram a conclusões de correlação entre essas lesões, entre elas, e de prognóstico de cada uma delas, associação com a acuidade visual. Letícia, pode ir? Você tá aí, não? Estão conseguindo ver minha tela? Isso, clica para compartilhar a tela, aqui embaixo, verdinho. E aí a tua apresentação tem que estar aberta no teu computador. Aí vai abrir um quadrinho, você clica na tua apresentação, vê se consegue. Ainda não apareceu. Eu tô tentando ativar aqui. E o teu áudio está baixo, tá, Letícia? Tenta falar um pouquinho mais alto. Olha, se você passar a setinha do teu computador embaixo, na parte inferior da tela do Zoom. É que eu acho que o computador está bloqueando aqui. Só um minutinho. Então, eu acho que a Letícia... Pedro, vê se a Letícia consegue compartilhar a tela, porque se ela não for co-anfitrião, talvez ela não consiga. Pronto, agora você é co-anfitrião. Acho que agora você você consegue ver o dispositivo embaixo aí para compartilhar. Então, você consegue ver, Letícia? Eu estou tentando compartilhar, ele abre a parte de segurança aqui do sistema. Então, talvez seja aqui. Acho que agora vai. Vai? Se não for, aqui talvez seja uma configuração do seu computador. Você tem que entrar e sair de novo. Sair e entrar de novo. Conseguiu? Agora sim. Agora estão conseguindo ver minha tela? Isso, sim. Então, certo. Eu sou a Letícia. inicia o modo de apresentação, Letícia. Clica no play aí. Sou a Letícia, sou residente aqui do primeiro ano do serviço. Gostaria de agradecer primeiramente o Dr. Sérgio Pimentel pela ajuda na elaboração do caso. Bom, o artigo da semana traduzido é a análise quantitativa do OCT para degeneração macular relacionada à idade na forma neovascular usando o Deep Learning. Primeiramente, o que é o Deep Learning? O Deep Learning, de forma bem sucinta, é um tipo de inteligência artificial que utiliza algoritmos para observar padrões e identificar dados. Então, a proposta do estudo foi analisar um banco de dados de OCT de pacientes que possuíam DMRI em um hospital de Londres e que eram virgens de tratamento, ainda não tinham iniciado o tratamento com anti-VEGF para DMRI. E o objetivo do Deep Learning foi detectar tanto fluido intrarretiniano e subretiniano e características dos segmentos. Bom, aqui é uma imagem de como funcionou o Deep Learning. Ele identificou alguns padrões envolvendo volume, pixel das imagens para identificar se tinha drusas, se tinha um descolamento de epitélio pigmentar fibrovascular. E o método que ele utilizou foi avaliar pacientes que apresentavam DMRI e eram virgens de tratamento. E esse estudo abrangeu junho de 2012 até junho de 2017. E ele comparou os dados obtidos, as características de OCT desses pacientes
com idade, gênero, raça e etnia que eles apresentavam, além da acuidade visual. E ele avaliou também se o olho tratado era o primeiro olho tratado ou o segundo olho tratado. E analisou isso por meio de algumas variáveis estatísticas. Bom, e as características que o OCT avaliou foram a retina neurosensorial, o epitélio pigmentar da retina, o fluido intrarretiniano e o subretiniano, o material hiperrefletivo subretiniano, os focos hiperrefletivos, avaliou drusas, o descolamento do epitélio pigmentar fibrovascular e o descolamento do epitélio pigmentar seroso. E os resultados, eles obtiveram 2.966 escaneamentos de OCT de 2.966 olhos, sendo que foram avaliados 2.580 pacientes. E desses pacientes, 2.473 eram olhos que foram primeiramente tratados e 493 eram olhos que foram tratados posteriormente. Bom, e os resultados e conclusões? Ele comparou o volume dos biomarcadores e viu o volume de olhos que foram tratados primeiro e olhos que foram tratados depois. E apenas para drusas, percebeu-se que olhos que foram tratados primeiro apresentavam um menor volume, enquanto todas as outras avaliações dos biomarcadores, o volume dos olhos que foram tratados primeiro eram maiores em relação ao que foram tratados aos segundos olhos tratados. E isso pode ser decorrente de uma avaliação mais precoce do segundo olho, porque o tempo decorrido para conseguir tratar o primeiro olho pode ser bem maior e o paciente pode se apresentar em um estágio mais avançado da lesão. Enquanto que, como ele já tem um primeiro olho tratado, para conseguir identificar a lesão no segundo olho, pode ser de uma forma mais precoce. Em relação ao epitélio pigmentar da retina, ela apresentou uma forte correlação com a retina neurosensorial. Isso pode ser decorrente da atrofia macular que os pacientes com DMRI poderiam apresentar, já que menores valores de EPR também se correlacionam com menores valores de retina neurosensorial. E, além disso, o EPR e o descolamento do epitélio pigmentar seroso, eles estão fortemente relacionados à vasculopatia polipoidal da coroide. Percebe-se que, nesses casos, há um aumento tanto do EPR como do descolamento do epitélio pigmentar seroso. Por isso que eles podem ter uma correlação positiva. Já em relação aos focos hiperrefletivos, os focos hiperrefletivos tiveram uma forte relação com o fluido intrarretiniano. E uma hipótese é de que esses focos hiperrefletivos são decorrentes de exudatos duros que ficam na região intrarretiniana. Já em relação ao descolamento do epitélio pigmentar fibrovascular, ele apresentou forte relação com fluido subretiniano. E isso pode ser decorrente de que o fluido subretiniano ele surge diretamente do descolamento do epitélio pigmentar fibrovascular. Então, por isso que eles podem ter apresentado essa relação positiva. Já o material hiperrefletivo subretiniano, ele é decorrente da exudação de vários materiais que ficam alojados na parte subretiniana. Então, por isso que também pode ter apresentado uma forte correlação positiva devido a isso. Já em relação à comparação dos volumes das características com a acuidade visual,
percebeu-se que o aumento do fluido intrarretiniano diminuía bastante a acuidade visual. E também está associado o aumento do fluido com o desenvolvimento de atrofia geográfica. Então, por isso que isso poderia dar uma diminuída na acuidade. Já a correlação negativa entre o material hiperrefletivo subrretiniano com a acuidade visual é de que a ideia é da formação de uma barreira mecânica entre o EPR e os fotorreceptores, isso fazendo com que houvesse a diminuição da acuidade. Já a retina neurosensorial, ela pode estar associada tanto positivamente como negativamente. Isso decorre porque o espessamento não cístico do fluido intrarretiniano leva a um maior volume de retina neurosensorial. Só que a atrofia retiniana externa pode levar a baixos volumes de retina neurosensorial. Então, tanto o valor positivo como o valor negativo, dependendo do motivo que levou a perda visual, pode acabar comprometendo a visão. E o EPR está correlacionado positivamente, de forma direta, à acuidade visual. Porque percebe-se que olhos que têm uma pior visão também têm uma maior perda de EPR. E a acuidade visual, ela apresenta uma associação bem positiva com o descolamento do epitélio pigmentar seroso. Porque percebe-se que o descolamento do epitélio pigmentar seroso, ele é mais frequente em jovens. E os jovens, eles se apresentam em um estágio mais precoce da doença. E também tem uma acuidade visual melhor. Já o descolamento do epitélio pigmentar fibrovascular, ele é encontrado em fases mais avançadas da doença e, com isso, com uma acuidade pior do paciente. Já em relação ao fluido intrarretiniano e a idade, percebeu que teve uma forte correlação positiva, porque os idosos, eles são mais propensos a desenvolver fluido intrarretiniano em relação aos jovens. E isso é decorrente da diminuição da integridade da membrana limitante externa. E também pela neovascularização macular tipo 3. E, além disso, os pacientes mais velhos, eles podem não ter um suporte adequado à busca de oftalmologista, podem ter um diagnóstico atrasado. Então, isso faz com que eles sejam encontrados em estágios mais avançados da doença. Já em relação às características percebeu-se que negros, eles apresentam uma maior quantidade de fluido subretiniano e de descolamento do epitélio pigmentar seroso. Isso pode ser decorrente da vasculopatia polipoidal da coroide, porque negros, eles têm uma maior predisposição até a vasculopatia. Já em relação ao fluido intrarretiniano e subretiniano, percebeu-se que a maioria dos pacientes tinha tanto um como o outro. E os pacientes que tinham apenas um ou outro, era decorrente de alguns motivos específicos. Aqueles pacientes que tinham apenas o fluido intrarretiniano, era provavelmente decorrente da neovascularização macular tipo 3. Ou também pelo extravasamento induzido por VEGF de vasos intrarretinianos. Já os pacientes que tinham apenas fluido subretiniano, que era apenas 1/4 dos pacientes, era decorrente provavelmente de uma mistura de neovascularização macular tipo 1 e tipo 2. Bom, agora observando os prós e contras do estudo. Começando pelos pontos. Bom, os pacientes, eles
participaram de um estudo retrospectivo e percebeu-se que tinha uma variabilidade no tempo pelos pacientes. Não são muitos centros que conseguem analisar as características, que tenham uma adequada tecnologia para isso. E eles não identificaram, não especificaram que local exato estava sendo analisado, a distância específica em relação à fóvea. Então, isso pode ser um contra o estudo. E outro contra também é que ele analisou só um hospital de Londres. Então, pode não representar uma população global. Já em relação aos prós do estudo, ele pode ser bem útil para oftalmologista, para que ele possa utilizar, caso seja fornecido o banco de dados, ele possa utilizar e possa comparar com ensaios clínicos. E a automatização do ACT para identificar os segmentos, ele pode ser crucial na compreensão dos subgrupos de doença. Ele é útil na quantificação de volumes e ajuda a monitorar o tratamento e também na ajuda no retratamento. E mesmo que seja feito só em um hospital, seja feito só em Londres, esse hospital é considerado um dos maiores centros de pacientes que têm DMRI neovascular. Então, poderia ser um bom banco de dados para o estudo. Então, é isso. Obrigada a todos. Ótimo, Letícia. Então, quem leu o artigo viu que a Letícia fez um resumo excelente do artigo. O que ela fez aqui nos slides, que a gente tinha comentado com ela, é tentar agregar todos esses biomarcadores e fazer a correlação de cada um deles especificamente. E no artigo, isso fica, pela morfologia do artigo, pelo formato do artigo, você tem que apresentar os resultados e depois as conclusões, e com isso o artigo fica repetitivo. Então, ela procurou ser mais sintética, e eu acho que fez uma apresentação excelente. Então, basicamente, é você correlacionar biomarcador, né, e correlacionar os biomarcadores entre si, e com a acuidade visual, e com dado demográfico de paciente, de forma que, futuramente, você consegue ver o paciente com algumas características e prever a evolução desse paciente a partir dos dados que ele apresenta inicialmente, e, eventualmente, até a droga, o antiangiogênico que seja mais adequado ou que tenha melhor custo-benefício para ser usado nesse paciente, de acordo com essa apresentação inicial com os biomarcadores, né? Então é isso. Inteligência artificial a gente vai usar cada vez mais, e quem tiver mais dados, quem tiver um banco de dados com maior número, vai levar uma vantagem nisso. Então, existem vários centros na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, com essa linha de pesquisa, né? E esse é um dos artigos que fala sobre isso. Existem alguns outros, mas como essa é uma publicação muito recente, um artigo muito relevante, a gente escolheu para apresentar, e a Letícia apresentou extremamente bem, viu, Letícia? Parabéns. Algum comentário sobre esse artigo? A gente pode seguir? Queria comentar que, assim, o interessante dele é que não tem nenhuma conclusão nova. Todas essas correlações, de alguma forma, já tinham sido demonstradas na literatura, mas o mérito é que, como ele tem um volume tão grande de pacientes, consegue concatenar tudo num artigo só. E, além disso, com essa nova técnica, aí, usando a inteligência artificial, que realmente é o futuro, né? E eles confirmam essas correlações também, né, Cleide? Né? Sim. Então, o fluido subretiniano é protetor de acuidade visual ou não? Às vezes isso é controverso, né? E eles mostram que sim, que mas o intrarretiniano não. Então, eles confirmam, com certeza, Cleide, eu concordo totalmente com você, as conclusões todas que eles tiraram já foram mostradas em outros artigos, mas ele consegue falar de várias delas numa apresentação só e confirmar várias dessas hipóteses anteriores, né? Então, é bacana. Pelos dois motivos que caracterizam o artigo, que é o grande número de pacientes e a acurácia da técnica, né? Que ele mesmo diz que é melhor do que qualquer avaliação individual.
Perfeito. técnica do Deep Learning. Né? Isso mesmo. Perfeito. Então, acho que vale a pena para quem não lê esse artigo, é muito interessante. Letícia, descompartilha a tela, vê se foi isso, perfeito. Parabéns, tá, Letícia? Parabéns, excelente apresentação, tá? Só a voz tua que estava um pouquinho baixa, viu? Precisa ver se tem o áudio aí, para aumentar esse áudio aí. Mas foi excelente, parabéns. E agora a gente vai finalizar com o Felipe, que é fellow de retina cirúrgica, com um caso cirúrgico, então. Felipe, a tela está aí, só... isso. Pronto. Isso, fica à vontade. Boa noite a todos, meu nome é Felipe, sou fellow da retina e hoje eu fiquei responsável pela apresentação do caso cirúrgico. Gostaria de agradecer ao Dr. Hélio Primiano por ter auxiliado nesse caso aí na conduta e também durante a cirurgia. Então, vou começar. É um paciente do sexo masculino, previamente rígido, de 60 anos de idade, que se apresentou para a gente com uma queixa de baixa acuidade visual súbita de olho esquerdo, e quando ele chegou para a gente, tinha um descolamento de retina do olho esquerdo, com 3 roturas, a princípio, aí, superiores, umas 11, umas 12, umas 13 horas, bem na periferia. E esse paciente, quando chegou, foi submetido à cirurgia de vitrectomia, e a gente acabou protegendo essas roturas com o CRIO, né? Esse paciente no segmento, ele acaba evoluindo na 6ª semana de segmento cirúrgico com um novo descolamento de retina, e aí ele tinha uma nova rotura inferior que foi submetido a uma nova cirurgia de vitrectomia. Só que durante essa cirurgia, essa foto no segmento da segunda vitrectomia, que a gente consegue ver na região, principalmente na região macular, né? Uma grande quantidade aí de perfluor subretiniano. Aqui na região inferior dá para ver um pouquinho de sangramento ainda da rotura tratada, e na região superior, na periferia, o CRIO já consolidado ali nas roturas. E aqui é o exame de OCT, mostrando a região macular, essa grande quantidade do perfluor, né? Nenhum mistério aí no diagnóstico, na conduta, que eu gostaria de trazer, na verdade, para a discussão desse paciente, 3 tópicos aí principais. Primeiro, no dia a dia, né, na abordagem cirúrgica, quais as técnicas que os discutidores aí acham legal para tentar identificar se tem perfluor ou não no intraoperatório. É uma das coisas que, às vezes, para mim, pelo menos, ainda a gente tem bastante dificuldade. Parece ali que tá liso, não tem nada na mácula, mas aí faz o OCT no pós-op, algumas gotinhas ali a gente acaba vendo. Além disso, para esse paciente, qual seria a melhor abordagem para fazer a remoção desse perfluor subretiniano, né? E aí, a depender da técnica escolhida pelos discutidores, a preferência de cada um aí pelo peeling, faço peeling em toda a cirurgia, faço em algumas situações específicas, e da retinotomia, né? Se é feito ou não em o local de preferência dessas retinotomias. Então, quem quer começar a discutir? Então, vamos discutir primeiro como a gente visualiza no intraoperatório a quantidade de perfluor subretiniano. Então, uma outra questão, Felipe, é como ele entra na retina, né? Então, quando você faz a troca, primeiro você tem que evitar você tirar ou colocar muito instrumento. Quando você não está usando um sistema valvulado, toda vez que você entra ou sai com um material ou com uma pinça de dentro do olho, com instrumental, você aumenta o volume de BSS, né, para o sistema compensar a pressão intraocular. Isso faz um turbilhonamento do perfluor. E isso é um motivo, pode ser uma hora que ele acabe entrando no espaço subretiniano, tá? Então, talvez evitar isso. E o sistema valvulado dá uma grande vantagem em relação... Tem algumas desvantagens do sistema do trocar valvulado, mas essa é uma vantagem. Você diminui muito esse turbilhonamento do perfluor. A outra é não deixar o perfluor passar da rotura. E a outra é na troca, você ficar
com a aspiração em cima da tua rotura para não permitir que o perflu entre no espaço subretiniano, tá? Então, essa foi uma forma de evitar. Agora, para visualizar, assim, na minha experiência, não é fácil, porque você vai visualizar depois que estiver com ar dentro do olho. E o ar induz um reflexo na retina diferente. Você perde qualidade de visão. Por isso que eu prefiro fazer endolaser sob perflu, não sob ar. Porque, além de acumular fluido subretiniano, e em alguns lugares você não conseguir fazer laser, você perde qualidade de visão no intraoperatório, né? Então, alguma quantidade menor de perflu, que você vê muito bem aqui, várias áreas de perflu subretiniano aqui no equador inferior e no polo posterior, você não consegue visualizar bem durante a cirurgia. E, além disso, você pode ter migração de uma bolha, algumas bolhas superiores para a região macular depois da cirurgia, né? Então, essa primeira pergunta sua, putz, não é simples visualizar pequenas quantidades de perflu subretiniano logo depois que você faz a troca, que é a última vez que você vai perceber isso no intraoperatório, né? Alguém tem alguma opinião diferente? Então, é super difícil você ver perfluor na troca. Acho que eu nunca consegui ver perfluor durante cirurgia. Tive sorte que os perfluor que aconteceu ficar subretiniano, a maioria fora da mácula, eu não tive preocupação em tirar. E os cuidados que eu tomo, você já falou, que é não ultrapassar o perfluorocarbono dos rasgão. Outra coisa que eu tomo cuidado também é evitar, na hora que você vai injetar perflu, fazer o Fischer egg, aqueles microbolinha que você faz. Uma das formas é você desligar a infusão para você diminuir a pressão e com isso não fazer um turbilhamento muito grande. Mas é super difícil identificar na hora que você vai fazer a troca de fluido gasoso. Perfeito, perfeito. Alguém tem uma ideia diferente? Eu também concordo, é bem difícil de identificar. E quando você vê que tem uma imagem convexa, como a gente vê aí, durante a passagem, a troca, né? Você, quando faz essa troca e fica essa imagem na convexa, você pode pensar que é perfluor, você pode pensar que é um líquido subretiniano residual. E, de uma certa forma, se você for abordar, tem que abordar de uma maneira menos traumática, né? Porque se for líquido, você não vai só fazer a aspiração. Agora, se for perfluor e você deixar, vai ficar bem complicado. Então, casos que você faz a troca e fica essa imagem convexa, sempre gera uma dúvida. Perfeito, Rony. Por diferentes motivos, eu tenho utilizado menos perflu e feito troca fluido-gasosa com uma retinotomia para aspirar o líquido subretiniano. E, obviamente, evita esse tipo de complicação, que aumentou muito com as cirurgias com trocáteres e tal. Enfim, não é para todo caso, mas muitos casos eu tenho preferido assim e, obviamente, não tenho essa complicação. Então, desculpa, Mauro, eu não ouvi o começo. Você faz uma retinotomia para aspirar o líquido? Por diferentes motivos, em vez de usar perflu, na verdade a gente no HC tem essa cultura, a gente sempre usou perflu, mas nos Estados Unidos, pelo menos metade, a última vez que eu vi esse survey, metade dos cirurgiões não gostam de usar perflu. Eu sempre achei isso estranho e tal, mas o fato é que você pode, em vez de usar o perflu, fazer uma retinotomia e fazer uma troca. Em vez de você tirar o líquido subretiniano pela rotura, utilizando o perflu, você vai criar uma retinotomia mais posterior e você retira na troca fluido-gasosa. E não para evitar perflu, mas por outros motivos, em outros serviços que eu trabalho, eu tenho feito mais essa técnica e, obviamente, você não vai ter a complicação do perflu. Tem outras questões depois, mas... Deixa eu te falar de um paciente que eu operei há um mês e meio atrás. Ele tinha uma retinotomia, eu não operei, ele fez a cirurgia primária dele, mas ele tinha uma quantidade de líquido subretiniano, ele tinha um descolamento macular, e o descolamento macular ia até a área da retinotomia que ele tinha feito na arcada temporal superior. Foi feita uma retinotomia próximo da arcada temporal superior, formou é como se fosse um PVR, mas uma fibrose em cima da retinotomia que acabou abrindo a retinotomia. E o líquido se infiltrou pela retinotomia.
E eu tive um trabalho para dissecar essa membrana epirretiniana ou essa proliferação fibrosa em cima da retinotomia. Eu dissequei, tirei a limitante em volta, mas foi bem difícil. Aí eu fiz laser em volta da retinotomia, e agora ele tem, sei lá, tem 1 mês e meio por aí da cirurgia, 1 mês e meio, ele está com a mácula colada, e com a visão melhor, mas ele ainda tem um pouquinho de líquido em volta da retinotomia, apesar do laser. Então, isso é uma complicação da retinotomia grave, né? Sim, tudo assim bem, como... a outra técnica tem o perfluo subretiniano, né? Mas a retinotomia talvez não seja isenta de complicações, né? Não, confesso que eu tenho outras complicações, mas não tenho essa. Enfim, mas é uma discussão interessante. A gente Eu tem lembro, uma cultura muito antiga no HC de fazer perfluo e raramente a gente discute essa... Tanto que a primeira vez que eu vi, eu achei muito estranho. Falei, imagina, por que não vai usar o perfluo? Mas o fato é que tem seus prós e contras. A gente estava na mesma academia, Mauro. Foi aquela discussão de sim e não, né? Quem usa perfluo e quem faz a retinotomia. Aí 50% dos votantes era bem dividido. Metade usava o perfluo na Academia Americana de Oftalmologia, né? No pré-congresso de retina. Isso, exatamente. Né? Ficamos surpresos com a divisão, achava que a grande maioria usasse perfluo, mas não, é algo que a gente também poderia discutir no HC, é uma discussão interessante. Exatamente, ótimo. Uma das discussões era que encarecia e os convênios pagam um determinado valor lá nos Estados Unidos, né? Isso barateava, o custo do perfluo não é tão em conta, então levantou-se a hipótese de que talvez o custo do perfluo fosse o motivo de tanta gente colocar a retinotomia como opção, né? Pelo menos é o que eu me lembro. Pode ser. Mas enfim, uma das vantagens de fazer, por exemplo, se você vai fazer o laser sob ar, você consegue fazer mais facilmente o laser periférico, porque o ar ajuda, né, a ver a periferia. Enfim, tem ali é uma discussão que eu achei interessante um dia a gente ter. Sim, ótimo. Então, esse foi um ponto de discussão. Felipe, você quer mostrar a outra pergunta? Então, agora esse paciente tem uma quantidade de perfluo submacular, né, grande, né? Além de ter vários pontos, várias gotículas no equador, que como já foi dito, o Jorge já falou, você pode deixar que não vai influenciar a visão, desde que ele não migre. Qual que é a melhor técnica para tirar um volume tão grande de perfluo submacular? O que vocês costumam usar? Uma técnica é você entrar com a cânula de 41 gauge e fazer a aspiração direta de toda essa quantidade de perfluo, certo? A outra é colocar perfluo em cima disso, fazer uma expressão do perfluo. Você coloca o perfluo e vai movimentando isso para fora da região macular e você consegue aspirar mais fácil. Mas como o Hélio falou, você vai gastar mais perfluo, né? Alguma outra sugestão de técnica? Oi, boa noite. Oi, Paulo, pode falar. Boa noite. Professor, eu acho que com essa quantidade de perfluor, acho que a aspiração direta, usando a via da aspiração do Constellation diretamente com a cânulazinha de 41, eu usaria essa técnica para esse caso, que acho que está fácil de abordar. É a minha opinião aqui nesse caso específico, né? Ótimo. Alguma outra ideia? Podemos fazer desse jeito? Alguém tem alguma técnica diferente? Viu, Paulo? A única dúvida minha é se quando faltar um pouquinho do perfluo, a gente vai, porque você vai escolher uma área aí para você entrar com a cânula, né? Então, o ideal é você escolher uma área que você imagine que o perfluo não vai sobrar aí, né? Porque se você imagina que você está aspirando, e daí você conseguiu aspirar de uma região, mas está sobrando perfluo em outra região, você vai ter que entrar de novo com a cânula, certo? E se sobrar alguma coisa na fóvea, ao final da cirurgia, né? No final da tua aspiração, aí compromete o resultado. Então, você tem que fazer de uma forma adequada para conseguir aspirar tudo com uma única entrada.
talvez não seja possível isso, né? Alguma outra forma, alguma outra ideia, ou passamos para a próxima pergunta aí? Posso falar? Bom, Pode, Hélio, pode falar, lógico. perfeito. Na verdade, é o seguinte, o que você comentou é perfeito, né? A preocupação de deixar perfluo, de você ter que fazer uma nova intervenção porque o volume é muito grande, né? O que foi até discutido já em outras reuniões, e eu até comentei na outra reunião, é que quando eu vou falar o que a gente fez, na verdade, o Batega entrou com uma cânula de 41 e injetou soro fisiológico. Quando você injeta soro fisiológico, você separa o perfluo da retina. O soro fica para cima, o perfluo fica embaixo e a retina fica separada. E você consegue ver o que é perfluo e o que é soro por baixo. Quando você está aspirando, você consegue ver que você removeu todo o perfluo. Dá para você ver a hora que você faz uma retinotomia superior, você faz um descolamento um pouquinho maior, né? Você passa da arcada, você aumenta o descolamento. A gente fez isso, né? Aumentou o descolamento seroso, e aí com perfluo em cima, foi só para mostrar, isso daí é uma alternativa de técnica, só para mostrar que existe alternativa, né? Perfluo contra perfluo você remove com aspiração. Quando a cânula é de 48, às vezes você fica nessa dúvida de que removeu totalmente. Então, a gente acabou fazendo uma retinotomia superior, primeiro entrou com um endocautério, fez uma cauterizaçãozinha na região onde tinha descolado, onde não tinha perfluo, tinha descolamento seroso, e aí aspirou todo o perfluo. E o Batega depois mostra a evolução aí. É só para mostrar que a manobra de perfluo contra perfluo é uma alternativa para remoção do perfluo, né? Que foi comentada em reuniões anteriores, e nesse caso acho que e o descolamento seroso eu acho que é importante porque você consegue distinguir o que é soro do que é perfluo. Você consegue visualizar quando você está aspirando o que é perfluo. Foi isso, acho que a mensagem Batega pode continuar O Hélio, deixa eu fazer uma pergunta em relação à injeção do soro aí. Essa retina já tem uma tensão grande, certo? E você tem perfluo embaixo da mácula, né? Da fóvea. Você injetar mais quantidade de líquido aí e aumentar essa pressão embaixo da retina, você não tem um risco de formar um buraco macular traumático aí? Não é muito que a gente injeta só um pouquinho, só para passar arcada. Eu acho que eu já vi outras mobilizações de perfluo. Quando você faz como se fosse um motion, né? Você faz uma mobilização, porque ele gera um processo inflamatório mesmo em pouco tempo. Eu não sei se gera uma carapaça, e quando você põe o perfluo, é muito fácil. Pergunta para o Batega, você não faz muito, não é muito traumático, não. É pouca coisa que você vai pôr, você só vai injetar um pouquinho, passar, e aí eu fiz a esclerotomia um pouquinho superior, e aí aspirou facilmente. Dá para você vê bem, você consegue, até para não gerar dúvida de que ficou alguma coisa de perfluo, entendeu? Mas é uma coisa bem leve, não aumento muito a tensão, não. É pouca coisa. Eu acredito que não seria o suficiente para... Tá bom, para fazer um trauma, né? É que teu áudio está cortando, Hélio. Viu, Hélio? Teu áudio às vezes corta. Então, a gente não está ouvindo ele... Desculpa, o que cortou? Desculpa. Não, ficou fragmentado, mas deu para entender, Você falou que... É pouca coisa. É pouca coisa. Quantidade. I'm feeling very excited. Alguém está assistindo TV, mas não sou eu, tá? Então tá. Quer passar para a próxima pergunta, então? A pergunta seria pensando mesmo na técnica que a gente escolheu, né, de descolar a mácula, de fazer a retinotomia. Nesse caso, se o peeling de membrana de MLI, se os discutidores acham que sempre é bom fazer, algumas vezes, ou não precisa, e se a retinotomia, no caso ser inferior, é obrigatório ser sempre inferior. Eu entendo que é mais fácil, por causa se o perfluor sobrar alguma coisa, ele consiga deslocar naturalmente para baixo, né? E sair do espaço subretiniano.
mas se existe um problema muito grande aí, se os discutidores veem um problema muito grande em fazer essa retinotomia superior. Então, eu tentaria aspirar só com a cânula de 41, justamente para não interferir mais na retina. Então, você não precisa de peeling de limitante quando você faz com a cânula de 41, né? E nem precisa ampliar a retinotomia, nem tem um risco de entrar líquido por essa retinotomia e descolar a tua mácula, né? Então, eu não usaria essa forma. Então... Não, foi só para mostrar uma técnica alternativa de que a forma do perflu, de você colocar o perflu contra perflu, porque aí depois a gente colocou o perflu em cima, né? Ele consegue fazer a remoção, coisa que na reunião anterior havia o comentário de que isso era uma técnica que não era possível, né? Entendi. Então, eu também, nesse caso em especial, eu só entraria com uma cânula de 41, aí aspiraria até onde pudesse, colocaria novamente um perfluor, e aí talvez essa manobra de fazer um refluxo de líquido já na subretiniano com um pouco de perfluor, pode ser que desloque o restante de gotículas que tenha para você buscar focalmente elas, mas inicialmente eu buscaria só com a cânula de 41 mesmo. Certo. Algum outro comentário? Então, Felipe, você tem o vídeo? O vídeo eu não tenho, a gente conseguiu tirar algumas fotos no intraop, então não saíram tão boas aqui, mas vou tentar mostrar. Inicialmente, então, a gente descolando a mácula, né, com a cânula de 41, injetando o BSS, e aqui mostrando essa área, a região que a gente descolou, o planejamento inicial era fazer a retinotomia inferior, né? Só que ali a região superior acabou ficando uma região melhor ali, passando a arcada, a gente achou mais seguro, e foi lá que a gente decidiu fazer, então, a retinotomia. Então, essa parte com endocautério antes de abrir com vitreófago. Então, a gente colocou o perfluor uma bolha em cima e aspirou com a soft tip pela retinotomia. Conseguiu aspirar todo o perfluor, fica durante a cirurgia, né? A borda fica marcada, então você tem que tentar perceber se está elevado ou não a retina, porque se você olha aquela margem onde tinha o perfluor, fica mesmo mantém durante a cirurgia. E aqui é a foto do pós-operatório de uma semana do paciente, com cicatrização ali. A gente fez o laser no final na retinotomia, mas a princípio com o perfluor absorvido ali. E o ACT da região macular. Ótimo. Então ainda tem provavelmente um pouco de fluido agora, né? Não perflu, talvez por causa da agressão do trauma cirúrgico em geral, que é normal ter, né? E ele deve reabsorver esse líquido ao longo do tempo, né? Algum outro comentário? A discussão da retinotomia, o descolamento era todo inferior também. Eu continuaria com a opção da retinotomia superior por causa da posição de cabeça do paciente, né? E preocupação de ter descolamento inferior. Mas vocês fizeram uma troca com o quê? Com ar e deixaram ar, ou vocês colocaram SF6 e não tem negócio C3F8? Como é que vocês tamponaram essa retinotomia? A gente usou no final óleo de silicone, por causa da rotura inferior, na verdade. Ah, tá. Essa hora eu não estava mais, já era quase 6 horas, eu não consegui ficar na hora que ele terminou, eu já fui embora, mas foi óleo, eu acho. Ótimo, tá bom. Tem algum outro comentário? Alguém quer fazer algum comentário a mais? Pelo jeito não foi colocado nenhum... foi colocado faixa ou boca inferior ou não? Esse paciente... Não, a gente não passou faixa nele. Não, porque, Felipe, esse seria a primeira indicação minha. Quando você tem uma ruptura inferior e, eventualmente, a formação de um PVR inferior, eu protegeria inferiormente ou com uma faixa 40, 42, ou se não tiver no centro cirúrgico uma faixa, que é mais fácil de colocar, você dá 4 pontos e coloca a faixa, e uma luva, né, para segurar a faixa. Eu colocaria, se não tiver a faixa, um buckle inferior,
tá? Para proteger essa ruptura aí, porque o silicone não vai proteger. Vai ter um menisco do silicone embaixo, vai ter líquido, você pode descolar essa retina embaixo. Então, eu concordo com o Rony aí. Perfeito, é isso Eu mesmo. eu me preocuparia com isso aí de proteção, porque você teve esse descolamento inferior, né? A ruptura e o descolamento, porque não tinha proteção inferior aí. Então, acho que sempre que a ruptura for inferior, via de regra, você tem que ter um elemento protetor lá. Por melhor que você disseque o vítreo, porque os teus tamponantes não vão agir inferiormente, a não ser que o paciente fique em decúbito lateral. E muitas vezes eles não ficam, então você tem que confiar no paciente, sabe? Não é simples isso, né? E é um procedimento que você faz uma cirurgia em 40 minutos, 45, às vezes mais, que seja 1 hora, mas que você ganhe a cirurgia. Então, eu acho que é importante isso. Se alguém quiser fazer mais algum comentário. E foi mostrado em uma discussão de evolução de casos cirúrgicos que a melhor evolução quando o descolamento é inferior, né? O explante escleral ele auxilia bastante no resultado, né? Foi algumas reuniões anteriores aí que você propôs, acho, Sérgio. Sim. Né? Então, eu acho importante. Dá trabalho, fazer vitré dá muito menos trabalho. Estruturar o banco ou dá trabalho, mas é muito importante. Né? Então, mas foi ótima discussão sobre o perflu aí, tá? E as várias técnicas que a gente pode usar, pode ter em mão para fazer, para absorver esse, né? Remover o perflu. Algum outro comentário, Hélio? Você quer finalizar aí, Felipe? Era isso mesmo que eu tinha para mostrar, professor. O OCT no final, é isso. Tá. Algum outro comentário? A gente pode fechar, Hélio? Não, é isso. Era para mostrar uma técnica alternativa só, mas a técnica de ir direto lá para aspirar realmente é a que é mais utilizada mesmo. Isso é para mostrar que perflu contra perflu ele mobiliza. Ótimo, excelente. Então, ótimo. Obrigado, Felipe. Obrigado, Hélio. Ótima apresentação. Então, é isso. Então, acho que todas as apresentações foram ótimas, a gente aprendeu bastante, e quinta-feira que vem a gente tem outra reunião, e eu queria agradecer a todos aí que participaram, que assistiram, que comentaram. Boa sexta-feira e bom final de semana para vocês, e a gente se vê então na semana que vem, tá bom? Um abração para todos, tá? Abraço.